Olá, amores! Hoje nós vamos começar a nossa terceira unidade em História, certo? O primeiro assunto da terceira unidade será a formação dos Estados europeus, ou seja, nós vamos falar de como o continente europeu ele foi dividido, né? Primeiro ele é dividido em reinos, depois ele foi dividido em estados e, consequentemente, chegamos a países, como hoje nós temos os países como França, Itália, Alemanha, Portugal, ok? Nós vamos falar desse território, para situar vocês. Para começar, no livro de vocês, na página 280, 281, começa esse capítulo, certo? Então, aqui essa imagem que eu coloquei aqui é do livro de vocês, certo? É onde é uma representação da Rainha Elizabeth sendo carregada em uma procissão, né? Olho sobre a tela de Robert Paquin, cerca de 1601, ok? Os Estados europeus foram formados por uma série de conflitos violentos, certo? E houve uma longa duração para essa formação desses estados. Foram guerras por motivos religiosos, né? De conquista de território e de hegemonia no continente. Então, a celebração de paz após esses conflitos criou princípios que vigoram até os dias atuais, que são a soberania, né, do Estado sobre a religião, certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar da Guerra dos 30 Anos, que está na página 282 do livro de vocês, certo? No livro de vocês diz o seguinte: entre os anos de 1618 e 1648 ocorreu a Guerra de 30 Anos, né? Um dos maiores conflitos da história da Europa. De maneira geral, foi uma guerra entre católicos e protestantes, certo? Porém, a rivalidade religiosa foi usada para encobrir outros interesses, como disputas entre famílias reais, lutas por território, pelo domínio do comércio e pela hegemonia política sobre a Europa. Ou seja, eles usaram a religião para motivar a guerra. No entanto, o motivo da guerra não foi só apenas religioso, entendeu? Tinham intenções, né, por trás dessa grande guerra, né? Do lado dos protestantes estavam países como Suécia, Holanda, Dinamarca e principados da Alemanha. Esses países e principados se revoltaram contra Fernando II, que era o imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico, que impôs o catolicismo na Boêmia, que é a atual República Tcheca, país de maioria protestante. Então, o conflito começou aí, quando esse Fernando II ele quis impor a religião católica, né, nesse país, e que todo mundo deveria aceitar essa imposição. Aí os outros países ficaram revoltados e começaram essa guerra, ok? Os católicos se aliaram ao imperador austríaco Fernando II, né? E ao rei da Espanha, Felipe II, ambos da família de Habsburgo. Tá vendo os interesses? Eles eram da mesma família, por isso que tinham interesses em comum. Apesar de ser o maior país católico da Europa, a França se uniu aos protestantes, por incrível que pareça, né? Porque pretendia conquistar territórios que pertenciam aos reis da família Habsburgo e, com isso, enfraquecer os reinos da Espanha e o do Sacro Império Romano Germânico, para tornar-se o país mais poderoso de toda a Europa. Então, a França tinha um interesse, apesar de ser católica, para vocês verem que a religião não foi o fator principal dessa guerra. Apesar dela ser católica, o que foi que ela fez? Ela se uniu aos protestantes para ela conseguir conquistar o território dessa família aí, a família dos Habsburgo, ok? Aí eu trouxe essa imagem, que é do livro de vocês, onde mostra a batalha de fato, né? Aí aqui, ó, olho sobre a tela de Cole, 1855. Essa batalha ocorrida em 1632 foi um dos conflitos mais violentos da Guerra dos 30 Anos. Então, observe, né, a tamanha crueldade que deve ter sido a quantidade de pessoas que morreram, né, nessa guerra. Enfim, vamos lá. Continuando. A razão do Estado, né? O porquê se criou essa divisão. A Guerra dos 30 Anos ela terminou em 1648, certo? Com a assinatura de 11 tratados, né? Que reunidos receberam o nome de Tratado de Paz de Westfália. Então, eles, para poder finalizar a guerra, eles assinaram, né, um tratado que determinava a paz absoluta naquela localidade, né? Naquele continente.
Foi assim que o Sacro Imperador Romano Germânico, a França, a Suécia e os principados alemães cessaram os combates e selaram a paz. Os tratados de paz de Westphalia consolidaram a chamada razão de Estado, isto é, o princípio de que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião. Aí tem um textinho para complementar o que está falando sobre o Tratado de Westphalia, certo? Os tratados de paz de Westphalia documentaram a existência de um novo tipo de Estado, o Estado moderno, cuja novas características essencial é a soberania. No final da Idade Média, os príncipes soberanos ou monarcas já eram detentores de um poder centralizado, não sujeito a qualquer tipo de restrição. O conceito de soberania portanto, da qualificação de soberano dada ao Estado, desempenha um papel decisivo na solidificação do princípio da territorialidade, assim como a centralização do poder, a partir do uso da força sobre determinado território e população e do monopólio do direito, estrutura-se uma forma organizada de poder centrada numa autoridade legal suprema detentora do poder originário livre de intervenção interna ou externa. O que é que isso significa, meus amores? Quer dizer o seguinte: cessada essa guerra, quando eles fizeram o tratado de paz, né, estabeleceram a paz, eles perceberam o seguinte, que a soberania de determinado local, né, se por exemplo eu fosse o rei ou a rainha de determinado local, se o que eu dissesse, se o que eu comandasse fosse do meu interesse, ninguém mais poderia intervir, entenderam? Se o meu reino dissesse que determinada coisa era daquela, os outros reinos, né, os outros países não poderiam intervir de maneira nenhuma, ok? Então, soberania é isso, é quando os reis, eles passam a governar absolutos, certo? Sem intervenção de qualquer parte da sociedade, ok? Aí eu coloquei esse mapa aqui para mostrar a vocês. Ó. Veja o mapa, né, como ficaram delimitadas as fronteiras dos Estados europeus com o fim da Guerra dos 30 Anos, né? Sim. Aí as bases do absolutismo, né? Em que se basearam nessa questão de os reis, né, eles serem governantes absolutos, né? Eles deterem o poder, serem os detentores do poder, né? De onde vem? Então, para eles conseguirem governar, para eles conseguirem ter o poder absoluto, é claro que eles se baseavam em alguns teóricos, né? Para poder eles conseguirem convencer as pessoas de que eles deveriam mandar e desmandar na sociedade, certo? Ninguém é bobo, percebam isso. Então vamos lá. O absolutismo é uma forma de governo que apenas uma pessoa, né, um rei ou uma rainha, tem o poder para comandar, certo? Dessa forma, os reis criavam leis e impostos sem consultar o povo e utilizavam dinheiro arrecadado para a construção de obras e para financiar guerras. Então, o dinheiro era usado sem comunicação nenhuma ao povo, certo? E ele podia criar leis, ele podia fazer o que ele queria, ok? Isso é chamado poder absoluto, porque é uma pessoa só que governa e essa pessoa ela pode mandar e desmandar naquela localidade, ok? Hoje em dia não. Hoje em dia, como nós vemos em uma democracia, não é só o prefeito que comanda na cidade. Ele é o autoridade máxima, né? No entanto, os outros poderes podem, de certa forma, intervir no poder dele, ok? O regime absolutista surgiu na Europa, né, entre os séculos XVI e XVIII, por volta do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aí nós temos esse primeiro aqui, Nicolau Maquiavel. Quem foi ele e o que foi que ele falou sobre o absolutismo, certo? Então, Nicolau Maquiavel, né, na época do absolutismo na Europa, alguns pensadores desenvolveram teorias sobre essa forma de governo, né? O italiano Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, que é um livro, né, em 1532, em que mostra como o futuro rei deve proceder para conquistar e se manter no poder. De acordo com Maquiavel, o rei deveria ser amado por seus súditos. Caso não fosse possível, ele deveria ao mesmo tempo ser amado e temido. Então, segundo o pensador Maquiavel, né, ele dava as instruções de como o rei deveria se portar e como o rei deveria fazer com que seu poder prolongasse. Ele tinha que ser amado pelo povo, mas ao mesmo tempo temido. As pessoas tinham que ter medo daquele rei, né?
Oi, mãe. Caso não fosse possível ser amado, era preferível ser temido, né? Em razão da natureza e dos maus. Sim, como eu estava dizendo, né? Era preferível ser temido em razão da natureza má dos seres humanos, né? Ele também defendia a unidade italiana sobre um governo forte e centralizado como única maneira de garantir a segurança sempre ameaçada pelas potências estrangeiras. Então é claro que ele ia defender o seu lado, né? A sua nação, que era a Itália, no caso. Já Thomas Hobbes, que é outro pensador, né? Leviatã ou matéria, né? Forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. De autoria do inglês Thomas Hobbes, né? Publicado em 1651, foi outro livro importante que discute sobre os aspectos do regime absolutista. Semelhante a Maquiavel, Hobbes considera os seres humanos egoístas, né? Com tendências a guerrear uns com os outros. Por isso, seria necessário um contrato social tanto para cessar as guerras quanto para estabelecer um poder absoluto, né? Leviatã, como eles chamam. De preferência, um rei que puniria os que não cumprissem o contrato. Então, observe que para eles se basearem nesse poder absoluto que o rei detinha nesse período, começou a ter nesse período, eles usavam essas teorias desses pensadores, ok? Aí nós temos o mercantilismo e a expansão marítima, né? O mercantilismo, no período do século XV a XVIII, conhecido como a Idade Moderna, a economia dos estados absolutistas europeus teve um grande desenvolvimento, né? Eles aumentaram suas riquezas e seu poder ao desenvolverem uma série de práticas econômicas que ficou conhecida como mercantilismo. O mercantilismo, ele se baseava no comércio de mercadorias, né? Uma das características desse sistema é o controle absoluto do Estado sobre a economia. Outro aspecto era a manutenção de uma balança comercial favorável, isto é, o Estado precisava aumentar as exportações e diminuir as importações, né? Para diminuí-las, os Estados impunham regras protecionistas, decretando impostos altos para os produtos estrangeiros, tornando-os caros e desestimulando sua compra. Além disso, o mercantilismo se caracterizava também pelo acúmulo de metais preciosos, como ouro, prata, prática conhecida como metalismo. Então, observem como era a forma de mercantilismo, né? Era uma espécie de comércio em que esse comércio valorizava a sua mercadoria, certo? A mercadoria que vinha de fora, eles colocavam impostos altíssimos, que era para enfraquecer digamos assim, a economia do outro e fortalecer a sua. E o acúmulo de metais preciosos tornava aquele país, aquele determinado local, muito poderoso, ok? E para finalizar, a expansão marítima, né? O sistema mercantilista estimulou a busca por novas mercadorias e novos territórios, né? Para explorar comercialmente. Isso deu origem à união entre os mercadores e reis, né? Especialmente os de Portugal, Espanha, da França e da Inglaterra, aos quais se lançaram ao mar para descobrir novas formas de riqueza, certo? Esse projeto de expansão marítima resultou em disputas pelos domínios econômico, político, social e militar da vasta região do Oceano Atlântico, a fim de controlar as rotas comerciais e a colonização de novos territórios da América e da África. Então, para poder melhorar o comércio, para poder melhorar a economia desses países, eles se adentraram ao Oceano Atlântico em busca de novas rotas comerciais. Daí, né, encontraram o continente americano, exploraram, né, essa história toda que a gente já sabe, né? E eu trouxe essa imagem aqui, que é do livro de vocês também, está na página 289, que é aqui, ó, Padrão dos Descobrimentos. Esse monumento ele está localizado em Lisboa, né, Portugal, em homenagem aos navegadores na Idade Moderna, essa fotografia de 2018, certo? Agora nós vamos fazer a atividade.